Imagine a seguinte cena. Você acorda cedo para mais um dia comum, toma seu café, encara o trânsito, cumpre suas obrigações. No final do dia, até sorri para algumas pessoas, até posta uma foto nas redes sociais. Mas, lá dentro, parece que algo falta. Uma sensação estranha, como se tudo fosse apenas repetição, como se a vida estivesse passando e você apenas assistindo. Essa sensação silenciosa, que muitos tentam disfarçar com rotinas, distrações ou metas sem alma, tem um nome: vazio existencial. Hoje, vamos explorar por que ele acontece, como ele se instala dentro de nós e, principalmente, como podemos enfrentá-lo de maneira verdadeira. Fique comigo até o final, porque talvez, só talvez, essa conversa possa ser o primeiro passo para você reconectar-se consigo mesmo. O filme de Roberto Benigni, A Vida é Bela, traz uma história de um pai tentando proteger seu filho em um campo de concentração durante a Segunda Guerra Mundial. Embora o filme seja centrado no amor e na sobrevivência, ele lida com o sentido da vida de uma maneira muito tocante, especialmente quando se considera a luta constante por encontrar propósito, mesmo em circunstâncias extremas. O vazio existencial é uma questão central, pois o protagonista tem que encontrar maneiras de dar significado à vida de seu filho em meio ao sofrimento e à dor. Pode-se usar esse filme para ilustrar como, mesmo em um cenário de desesperança, o ser humano pode criar um sentido para a vida. O vazio é enfrentado e redirecionado para algo positivo, demonstrando como a mente humana pode criar significado nas situações mais extremas. O vazio existencial é uma sensação persistente de que falta algo fundamental em nossa vida. Não é apenas tristeza, nem uma fase ruim que se resolve com uma boa notícia ou com uma viagem de fim de semana. É um sentimento que paira, silencioso, mesmo em meio a risos e conquistas. É como uma música de fundo melancólica, tocando sem parar, mesmo quando tudo parece estar normal. Para quem sente esse vazio, as pequenas alegrias do dia a dia parecem perder o sabor. O que antes dava prazer, agora soa automático. As metas que um dia pareciam fazer sentido se transformam em tarefas mecânicas. E surge a pergunta incômoda, que muitas vezes tentamos sufocar: para quê? É importante não confundir o vazio existencial com a tristeza passageira. Tristeza é uma emoção natural, parte da vida. O vazio, por outro lado, é mais como uma erosão lenta do sentido da existência. É como se estivéssemos vivos, mas desconectados de nós mesmos. Viktor Frankl, psiquiatra austríaco e autor do clássico Em Busca de Sentido, dizia: quando o homem não consegue encontrar um sentido para a sua vida, ele se distrai com o prazer. Hoje, vivemos exatamente essa realidade. Estamos constantemente ocupados. Redes sociais, séries, compras, metas profissionais. Mas muitas vezes, tudo isso serve apenas para abafar uma pergunta que, no fundo, insiste em ecoar dentro de nós. Qual é o verdadeiro propósito da minha vida? O vazio existencial não surge do nada. Ele cresce lentamente, muitas vezes ignorado, alimentado por uma vida desconectada de valores profundos e da nossa verdadeira essência. Entender esse sentimento é o primeiro passo para enfrentá-lo, porque aquilo que escondemos no escuro tende a nos dominar. Mas aquilo que iluminamos com consciência, podemos transformar. Memórias Póstumas de Brás Cubas. Esta obra-prima do realismo brasileiro é narrada por Brás Cubas, um defunto que reflete sobre sua vida e suas experiências, questionando o sentido da existência humana. O livro é uma sátira à sociedade brasileira da época, mas também é uma profunda reflexão sobre o vazio da vida e a busca por significado, especialmente em um mundo que parece indiferente. No contexto do vazio existencial, Brás Cubas pode ser um exemplo de como, muitas vezes, buscamos um propósito e significados que nunca realmente encontramos, refletindo sobre os erros e as escolhas que fizemos. A obra explora a futilidade da vida de uma maneira irônica e desiludida, mas também de forma profundamente filosófica. O vazio existencial não surge do nada. Ele é como uma rachadura que vai se formando lentamente, influenciada por forças invisíveis que moldam nossa vida moderna.
Vamos explorar agora algumas das principais causas que alimentam esse sentimento silencioso. Nunca tivemos tantas opções. Podemos escolher entre milhares de carreiras, estilos de vida, filosofias. Somos livres para ser quem quisermos. Mas essa liberdade traz consigo um peso enorme. O peso da responsabilidade total por nossas escolhas. Jean-Paul Sartre, um dos maiores pensadores existencialistas, dizia que estamos condenados à liberdade. Sem roteiros prontos, sem garantias de que nossas escolhas serão certas. Isso gera ansiedade, paralisia e, muitas vezes, a sensação de que nenhuma escolha é boa o bastante. E é nessa confusão que o vazio começa a se instalar. Durante séculos, religiões, tradições e comunidades davam às pessoas uma estrutura para a vida. Havia rituais, valores compartilhados, certezas. Hoje, muitos desses pilares desmoronaram. Vivemos em uma era em que antigos mitos foram substituídos pelo individualismo radical. Sem essas âncoras coletivas, muitos de nós se sentem como náufragos, tentando encontrar um sentido em um mar de possibilidades vazias. Como escreveu Carl Jung, o homem moderno não pode mais encontrar Deus nos templos, então procura desesperadamente por algo que o preencha. Vivemos numa sociedade onde ser produtivo e ser feliz não é apenas desejável, é uma obrigação. Cada minuto deve ser otimizado. Cada conquista precisa ser exibida. A vida virou uma vitrine. Essa cultura da performance nos convence de que, se não estamos sempre felizes, saudáveis e em ascensão, então estamos fracassando. O resultado? Cansaço, exaustão emocional e um profundo sentimento de inadequação. A alma, sufocada pela obrigação de brilhar, adoece em silêncio. O Cortiço de Aloísio Azevedo descreve a vida em um cortiço no Rio de Janeiro, abordando a luta de classes e as tensões sociais da época. Embora a obra se concentre nas condições de vida dos personagens, ela também reflete sobre o vazio existencial através da degradação moral e da luta incessante por status e prazer. Os personagens, embora em busca de uma vida melhor, muitas vezes caem em um ciclo de futilidade e frustração. O cortiço pode ser uma excelente metáfora para a busca incessante por status social e prazer imediato, algo que acaba preenchendo as vidas dos personagens sem trazer satisfação duradoura. A obra explora como, muitas vezes, a busca por algo que preencha o vazio pode nos afastar ainda mais do que realmente importa. Você já se pegou comparando sua vida real com as versões editadas da vida dos outros? As redes sociais nos expõem diariamente a vitrines de felicidade, sucesso e perfeição. O problema é que, ao olhar apenas o palco dos outros, esquecemos que estamos nos bastidores da nossa própria vida. Essa comparação constante cria uma ilusão de fracasso, mesmo quando estamos exatamente onde deveríamos estar. Sentimos que estamos sempre ficando para trás, e é nesse abismo entre a expectativa e a realidade que o vazio encontra terreno fértil. Por trás de muitos casos de vazio existencial, existem histórias de dor, feridas emocionais que nunca foram tratadas, lares frios, relações abusivas, perdas precoces. A dor, quando ignorada, se transforma em anestesia existencial. B.F. Skinner, um dos pais do behaviorismo, dizia que todo comportamento é moldado pelo ambiente, e um ambiente emocionalmente tóxico pode moldar uma vida inteira de desconexão e busca incessante por algo que nunca foi experimentado. Sem vínculos emocionais verdadeiros, sem um sentimento profundo de pertencimento, a vida pode se tornar um deserto e o vazio, inevitável. O vazio existencial não é um tema novo. Ele atravessa séculos, surgindo nas obras dos maiores filósofos e psicólogos. Em cada época, diferentes pensadores tentaram compreender essa sensação de falta que parece habitar o coração humano. Jean-Paul Sartre, um dos grandes nomes do existencialismo, afirmava que a existência precede a essência. Isso significa que não nascemos com um propósito pré-definido. Primeiro existimos, e só depois, através de nossas escolhas, damos significado à nossa vida. Sartre via o vazio existencial como uma consequência natural da liberdade humana. Sem um sentido pronto, cada um de nós é responsável por criar o seu.
E essa responsabilidade, assustadora e solitária, pode facilmente se transformar em angústia, mas também em liberdade. Outro gigante, Albert Camus, falava sobre o absurdo da existência. Para ele, a vida é uma busca constante por significado em um universo que não oferece respostas. No seu livro O Mito de Sísifo, Camus usa a imagem do homem condenado a rolar uma pedra montanha acima, apenas para vê-la rolar de volta, repetidamente. A pergunta central de Camus era: diante desse absurdo, vale a pena viver? E sua resposta foi corajosa. Sim, mesmo sem um sentido definitivo, podemos escolher encarar a vida com dignidade, com revolta silenciosa e com amor pelas pequenas experiências. Já Viktor Frankl, psiquiatra e sobrevivente dos horrores da Segunda Guerra, trouxe uma perspectiva profundamente esperançosa. Em Busca de Sentido, ele afirma que mesmo na dor extrema é possível encontrar propósito. Frankl desenvolveu a logoterapia, uma abordagem terapêutica baseada na ideia de que a principal motivação do ser humano não é o prazer, como dizia Freud, mas o desejo de encontrar sentido. E esse sentido pode ser encontrado no amor, no trabalho, na superação do sofrimento, ou até mesmo no enfrentamento corajoso da própria dor. Na psicologia profunda, Carl Jung acreditava que o vazio existencial era um chamado da alma para a transformação. Quando nos sentimos vazios, é porque partes essenciais de nós mesmos foram negligenciadas ou rejeitadas. O processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, passa inevitavelmente pela travessia desse vazio. Jung dizia que quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. É enfrentando o deserto interno que encontramos nossos verdadeiros tesouros. Esses pensadores, cada um à sua maneira, nos mostram algo fundamental. O vazio existencial não é uma anomalia. Ele é parte da condição humana e, paradoxalmente, é também uma oportunidade. Uma porta aberta para a construção consciente de uma vida com significado. Um sentido que não nos é dado, mas que somos convidados a criar. Às vezes, o vazio existencial não se anuncia de maneira óbvia. Ele não chega batendo à porta, mas vai se infiltrando silenciosamente no cotidiano. Para muitos, identificar seus sinais é o primeiro passo para começar a enfrentá-lo. Você acorda, olha ao redor e nada parece realmente empolgante. Os projetos, os encontros, os hobbies que antes traziam alguma alegria, agora soam como obrigações sem brilho. O mundo perde suas cores, como se você estivesse assistindo a um filme sem trilha sonora. Dificuldade de encontrar motivação real para qualquer coisa. Não importa o quanto você tente se animar, tudo parece forçado. As tarefas do dia a dia são realizadas no piloto automático, e mesmo conquistas importantes soam vazias, como aplausos em uma sala vazia, questionamentos profundos sobre a própria existência. Durante momentos de silêncio, você se pega pensando: por que estou fazendo isso? Qual é o sentido de continuar seguindo esse caminho? São perguntas legítimas e necessárias, mas que, quando surgem acompanhadas de desespero e falta de perspectivas, indicam que algo precisa ser olhado com mais carinho. Vídeos em excesso, compras impulsivas, comida em demasia, álcool, redes sociais. Qualquer coisa que sirva para anestesiar a dor que você não quer sentir. Freud já dizia que o ser humano tende a buscar prazer imediato para fugir da dor, mas quando o vazio é muito grande, nem os prazeres mais intensos conseguem tapar o buraco. Talvez você esteja numa festa, cercado de rostos sorridentes. Talvez esteja em um jantar de família, ouvindo conversas animadas. Mas lá dentro, uma parte sua se sente absolutamente só. O vazio cria essa desconexão interna, como se a distância entre você e o mundo fosse intransponível. Se você se identificou com alguns desses sinais, respire fundo. Reconhecer é o primeiro passo. Não há vergonha em sentir-se perdido. Como disse Carl Rogers, psicólogo humanista, curioso paradoxo é que, quando me aceito como sou, então posso mudar. Aceitar o vazio não é se render a ele, é começar a dialogar com ele. Se você chegou até aqui, provavelmente já percebeu que o vazio existencial não é algo que possa ser simplesmente ignorado, mas
Ao contrário do que muitos pensam, ele não precisa ser uma prisão sem saída. Há maneiras de enfrentá-lo, de dar um novo sentido à vida, mesmo quando tudo parece sem direção. A primeira coisa a fazer é parar de lutar contra o vazio. Fugir dele apenas aumenta a sensação de impotência. Ao invés de se enterrar em distrações ou em busca de soluções rápidas, aceite o vazio como uma parte do processo. Ele não é o inimigo, mas um sinal de que algo mais profundo precisa ser investigado. O filósofo Søren Kierkegaard dizia que a angústia existencial é o preço da liberdade. Só ao aceitar essa sensação de vazio, podemos encontrar o caminho para transformá-lo. Não se trata de escapar do desconforto, mas de aprender a conviver com ele enquanto buscamos algo mais autêntico. Às vezes estamos tão perdidos no que se espera de nós, ou no que vemos nas redes sociais, que esquecemos o que realmente importa. O vazio pode ser um convite para redescobrir seus próprios valores. O que realmente lhe dá satisfação? O que faz seu coração bater mais forte? As respostas podem não vir de imediato, mas dar-se permissão para explorar seus desejos mais genuínos e não os impostos pelo mundo externo é um passo vital para encontrar o caminho de volta à conexão consigo mesmo. O vazio existencial muitas vezes surge da sensação de ser pequeno diante de um mundo imenso, mas paradoxalmente é ao se conectar com algo maior que nós, seja através da espiritualidade, de uma causa que você acredita, ou mesmo das relações mais profundas, que encontramos o sentido. Frankl, em sua logoterapia, ensina que o sentido da vida pode ser encontrado não apenas no prazer ou na felicidade, mas em algo que vai além de nós mesmos. Encontrar uma causa ou um propósito mais amplo do que o eu pode ser uma âncora para o espírito perdido. Esperar que o futuro traga a chave para o seu propósito pode ser uma armadilha perigosa. O vazio se alimenta dessa espera, da sensação de que o sentido está em algum lugar distante, mas nunca aqui. Em vez disso, comece a buscar sentido nas pequenas coisas, no sorriso de um estranho, no trabalho bem feito, no tempo dedicado a si mesmo. O filósofo e psicoterapeuta Rollo May acreditava que o sentido da vida é algo que se constrói no presente, na relação com o agora, e é aí que reside a verdadeira liberdade, na capacidade de encontrar propósito nos pequenos momentos cotidianos. Para muitos, o caminho para superar o vazio é um trabalho profundo e interno. A terapia existencial pode ser uma ferramenta poderosa nesse processo. Profissionais como Irving Yalom e Viktor Frankl desenvolveram abordagens terapêuticas que ajudam a lidar com a angústia existencial e a encontrar significado na vida. Esses processos de autoconhecimento não são fáceis, mas são essenciais. Eles nos convidam a olhar profundamente para nossas crenças, valores e medos e a reconstruir uma vida alinhada com o que é mais verdadeiro para nós. Ao enfrentar as questões mais difíceis, nos tornamos mais fortes e mais completos. Talvez a vida não venha com um manual de instruções. Talvez, justamente por isso, seja uma oportunidade única, a chance de escrevermos nossa própria história, de buscar o sentido onde ele não nos é dado, mas sim criado. A busca por propósito nunca será uma linha reta, mas um caminho feito de escolhas, desafios e, sim, também de vazio. Mas lembre-se, esse vazio não é um fim, ele é um começo. Mesmo que hoje tudo pareça sombrio, mesmo que você sinta o peso do vazio existencial, saiba que há sempre a possibilidade de preencher esse espaço com algo que realmente valha a pena. O vazio não define quem você é. Ele é apenas uma etapa do processo, uma etapa que, quando encarada com coragem, pode te levar a uma vida mais autêntica e significativa. Não importa onde você esteja agora ou o que esteja passando, sempre há a possibilidade de criar algo novo. O importante é dar o primeiro passo, aceitar o vazio e transformá-lo em uma busca por algo maior. E você? O que dá sentido à sua vida? O que te motiva a seguir em frente, mesmo quando a estrada parece incerta? Deixe seu comentário abaixo. Quero saber como você lida com essas questões e como encontra significado no dia a dia. Qual seria a pequena coisa que você poderia fazer hoje para se sentir mais vivo? Talvez seja um simples ato de gentileza, uma nova jornada de autoconhecimento
ou até mesmo uma pequena mudança no seu cotidiano. O sentido está na soma dos detalhes, e você já está construindo o seu.